Começa agora na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes. Bom dia, bonita! Bora agitar o dia! Segundou, né? Assim, acho que não seja. Nossa, tá contratado! Não, né? Nossa, a Warner tá perdendo, gente! Meu Deus, o dó. Mas e aí, amiga, tudo bem? Tudo em paz? Como é que foi o fim de semana? Você tava cantando ópera, né? Pra estar até com essa voz desse jeito aí, não? Rapaz, deixa eu dizer uma coisa pra você. Quando a gente bota a mão no arado, não pode olhar pra trás. Verdade. Esse final de semana, Deus me deu o presente de estar no acampamento de promotores batistas do estado do Espírito Santo. Oh, que legal. Bacana. Preparando a galera para nossa campanha que vai ser bombástica. Show. Setembro tá batendo na porta. Eu tô segurando com a mão para deixar uma expectativa maior, Pastor Weber. O senhor não sabe o que vai acontecer em setembro, nessa campanha. Setembro, outubro e novembro. Missões nacionais vai espalhar por todo o nosso Brasil de uma maneira extraordinária. Amém. E a gente estava aqui no Espírito Santo se preparando para isso. Sim. Com o Espírito Santo e no Espírito Santo, né? Gostou. Sim. Inclusive, falando no estado do Espírito Santo, Van, tem uma pessoa que falou que entrou em contato com a gente hoje, que é daí de Vila Velha. E aí o nome não sei se você estava ouvindo na hora que eu falei. Deixa eu ver se foi a Rosângela. Não é a Rosângela. Será que eu não vou? É o nome do bairro que ela tá, que é um nome diferente, quase como Japiri, alguma coisa assim, você sabe? Não, você lembra? É em Vila Velha. Jaburuna? Não, não sei o que. Ri no final. É Ri no final. Ri. Eu perdi a ouvinte aqui, meu. Aqui, ó. É Aribiri, conhece? Aribiri, sim, perto da minha igreja. Primeira Igreja Batista de Aribiri. De Aribiri. Eliana Ramos, daí em Vila Velha, tá plugada aqui com a gente também. Que legal, muito bom. Meus filhos estudavam numa escola que ficava no Aribiri. Aribiri, olha aí, rapaz. Sabidinho o nome da escola. Muito bom. Como é o bairro onde fica a fábrica de chocolate lá é o bairro Garoto. O nome o nome da fábrica é Garoto, bairro Garoto? O bairro pegou o nome da fábrica e é na Glória. Muito bom. Que é onde é a minha igreja, Pastor Welber. Quando eu vim pra cá, pra Igreja da Glória, há 14 anos atrás, a gente assistiu o culto domingo, prestava o nosso culto domingo, com cheiro de chocolate no ar, Pastor Welber, pensa. Meu Deus, Jesus amado. Era um negócio sensacional. Mas deixa eu contar como é que a gente sentiu o bom perfume de Cristo e achava que era de cacau. Mas deixa eu te contar o que aconteceu, até para justificar um pouco da minha falta de voz. Sim. Quando a gente bota a mão no arado, a gente não olha para trás. E eu tenho na minha mente que nós somos servos. E Amém. Servo não tem vontade. Servo tem serviço. Servo não tem gosto. Servo tem serviço. Sim. Servo não tem tempo. Servo tem serviço. E aí nós aceitamos, né, diante do convite dos nossos coordenadores aqui, o Emerson e a Valdice, de conduzir a parte da música aqui no acampamento. E aí fui eu, minha família, mais alguns irmãos da nossa igreja, nós formamos uma equipe de músicos e levamos para ficar sexta, sábado e domingo lá, conduzindo na adoração e toda a programação. E aí começamos tudo conforme a gente planeja, mas é Deus quem dá a última palavra, e foi um acampamento extremamente didático, do começo ao final. Não por nós que estávamos organizando e na direção da programação, mas Deus ensinou em cada momento. E aí, o que aconteceu? Nós estávamos lá, quando foi sábado, por volta das 18 horas, houve um apagão na região, Pastor Welber. Eita! Já entardecendo,
teve um apagão na região. Jesus. Viana, na Serra, daqui Grande Vitória. Um friozinho querendo ficar mais potente. Tive que tomar banho gelado, pastor Welber. Deus me provou no fogo. Dei banho na Rebeca, ela tomou banho quentinho, acabou o banho dela, puf, apagou a luz. Chega, veio assim, o Espírito revelador do Senhor, o Espírito Santo falou para mim e falou assim: agora eu quero ver se você vai na minha presença de banho tomado ou sem banho. Ainda abri a minha mochila, fui olhar se tinha lenço umedecido, esqueci lenço umedecido. Teve que tomar banho gelado. Falei para o meu marido, Léo, Deus está tratando em mim aqui detalhes que são necessários. Gelado, Léo. Enfim, apagou a luz toda. Pensa, nós num sítio. E lá, a região, onde fica o sítio do ABC, Acampamento Batista Capixaba, é zero, totalmente zero sinal de internet, telefone. É uma desintoxicação total de sinal, não tem sinal nenhum. Pontual, sinal dá claro e vai e volta, muito raro. Sim. Aí não dava para carregar o celular, não dava para fazer nada. A gente tinha o resto da bateria do celular para usar como lanterna, um breu total. Mas a programação precisava continuar. Nós jantamos, todo o pessoal lá, mais de 200 pessoas. Nós jantamos à luz de farol de carro. Posicionamos os carros virados assim para o restaurante. E aí, colocamos lá como é que fala? Colocamos lá os carros virados com os faróis e fomos trabalhar. Inclusive, muitos que estavam lá disseram que estariam aqui me ouvindo. Eu quero saber se eles vão aparecer. Eu quero ver, depois eu vou cobrar lá no grupo dos promotores. Falaram que ia estar aqui na nossa audiência. Mas aí começou a jantar, distribuímos o jantar, não deu para fazer. Olha como Deus foi tratando tudo na gente, porque às vezes a gente quer ir para o acampamento, a gente quer ir para servir, para ser servido. A comida tem que estar boa, o suco tem que estar bom, tem que ter refrigerante pocando de gelado, tem que ter um conforto. E Deus está querendo trabalhar na gente ali as coisas que não são tão importantes assim. A gente vai para acampamento de promotor para ser treinado, para chegar na igreja e receber os desafios e a gente não dá para trás, não desanimar. E aí veio o jantar e a luz apagou, não deu para bater o suco, pastor. A gente jantou com suco bebendo, desengasgando com suco de Deus. Água. E a gente tinha a bênção de receber tinham 2 alunos da Cristolândia lá. Pensa em homens servos. Jesus transforma, meus irmãos. Estavam lá 2, eu não me lembro o nome do outro, eu lembro o nome de um, Marcos. E o Marcos e o outro companheiro dele, 2 alunos da Cristolândia, estavam lá ouvindo a gente, pastor Welber. Eles iam até o filtro, enchiam 2 copos de água e voltavam, iam por mesa, entregando copos de água para os promotores enquanto a gente estava jantando. Foi lindo, 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 tudo que nós experimentamos aí. Mas chegou a hora da nossa celebração. Deus tinha uma palavra para nós e a gente não podia deixar que a falta da luz impedisse aquilo, aquilo fosse impedimento de ouvirmos o que Deus tinha para a gente. Aí Valdir falou assim, vamos cantar algumas músicas? Eu falei, vamos. E eu tinha uma equipe para cantar comigo, mas não tinha mais, porque era tudo elétrico. E aí eu falei, juntei os vocais, vamos fazer assim. Eu vou cantar sozinha aqui, e vocês seguram a voz de vocês, porque o refeitório é aberto. Eu vou doar minha voz aqui, e vocês seguram a voz de vocês, e amanhã vocês sustentam o culto. Vamos fazer assim? E eles combinaram, eles pouparam a voz deles, ficaram lá junto com todos, e eu conduzi as canções sozinha, no gogó, para 200 pessoas. Num lugar aberto.
Pastor Welber, eu me senti no tempo da igreja primitiva. Um escuro total, um breu total. Eu queria ter conseguido um vídeo, eu pedi até a Valdice, mas ela ainda não conseguiu me enviar. Não consegui entrar em contato com ela agora de manhã. Ela filmou um pedacinho, um breu total e um som celestial. As vozes, a adoração que ia além daquilo que nossos olhos estavam vendo, porque às vezes a nossa adoração, ela começa a ser contaminada por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Eu não concordo com a roupa da Beltrana, eu não concordo com o comportamento do fulano que agora está lá na frente. A gente se desconecta um pouco da adoração porque a gente começa a ver algumas coisas, sabe? E ali a gente estava todo mundo no escuro, não tinha ninguém aparecendo, não tinha ninguém vendo, não tinha ninguém olhando para o lado, ninguém também tolhido de expressar a sua adoração, porque estava todo mundo no escuro. Foi lindo, pastor Welber. Foi constrangedor. Foi espiritualmente transbordante o que nós vivemos ali naqueles momentos. E aí, justificando, é por isso que eu estou aqui sem voz, porque eu doei minha voz no sábado. Eu botei a mão no arado, eu não podia olhar para trás. E na hora que eu estava cantando, eu me lembrar, pastor William me mandou uma mensagem assim, quando eu saí de casa para ir para o acampamento. Ele falou assim, segura a sua voz que a gente precisa de você na segunda. Segura a sua voz que a gente precisa de você na segunda. E quando eu estava cantando lá no sábado, eu só ouvi a voz do pastor, segura a sua voz que a gente precisa de você na segunda. Mas eu pensei assim comigo, Senhor, o agora é aqui. Amanhã, o Senhor cuida para mim do meu amanhã. O nosso acampamento foi incrível. E eu sei que os outros acampamentos, sei que estava rolando acampamento no mesmo final de semana, acho que em Minas ou para o Mato Grosso, eu não me lembro, e também em São Paulo. E eu sei que o mesmo Espírito que transbordou aqui no Espírito Santo também foi abundante nesses outros acampamentos que aconteceram nesse final de semana. Eu creio nisso, porque o nosso Deus, ele é assim, ele não seleciona o lugar de atuar, ele espera quem deseja sentir a atuação dele, aqueles que estão disponíveis, ele vai usar. Então, assim, quando hoje mais cedo vim passar aqui com a produção, né, como vai ser e tudo, falei, vai ser um desafio. Vamos! E aí o pessoal da produção chegou, poupa sua voz, cuida da sua voz. Falei, meus irmãos, eu sei, será que vai ser problemático? Será que vai deixar aquém a programação? Mas aí eu fiquei pensando assim, eles precisam tanto ouvir o que eu queria testemunhar. Foi tão maravilhoso participar do acampamento de promotores. Se você que está me ouvindo aqui nunca participou de um acampamento de promotores, se você que está me ouvindo aqui não é um promotor de missões, espera aí, não espera ser eleito pela igreja local, não. O Senhor está te convocando. Não sei o que fazer, o acampamento de promotores está aí para isso, para te dar estratégia, para te dar recurso, te dar ideia. Tem tanto que a Junta de Missões Nacionais, nós estamos levantando para te dar suporte. Lá eu consegui testemunhar sobre o Maílson como um dos nossos ouvintes, o que Deus pode fazer através de uma rádio. Então, assim, eu acho que eu estar aqui, mesmo às vezes sem voz, não é para causar um drama, não, é para dizer, olha, vale a pena gastar tudo que você tem. Porque a gente canta, né? Tudo que tenho, tudo que sou, a vida eu te dou, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Você deixaria a sua voz? Não, mas é meu instrumento de trabalho, mas você acabou de cantar, você deixaria a sua voz ali? Você deixaria a sua família? Você deixaria o seu emprego? Você deixaria o seu salário? O que é que você está cantando que deixaria, mas será que você deixaria mesmo? Então é isso. Dá uma olhada aí no chat, lê aí pra gente enquanto eu bebo água aqui. Tá desligado o YouTube, pastor?
Perdão. Já são 10 horas e 21 minutos. Estamos ao vivo com Van Gomes aqui na rede. Hoje, daqui a pouquinho, ela vai estar falando sobre o assunto de hoje, né? A casa é o lugar de aprender a cuidar das coisas. Daqui a pouquinho, então, tá aí com a voz meia baleada, né? Mas, como ela já explicou aqui, foi pelo motivo nobre, né? Então, assim, top demais, tenho certeza que foi marcante também para todo mundo que estava nesse acampamento lá no Espírito Santo, né? E tenho certeza, ela falando aí, eu fico imaginando, tenho certeza que foi céu na terra naquele lugar. Ó, para você que está aqui já no nosso YouTube, seja muito bem-vindo, obrigado pela companhia. E para você que está na rádio e puder, vem para o YouTube também, Rede 316 TV, procura lá no YouTube, aí você já chega, já se inscreve no canal, deixa seu like, clica no sininho para você estar recebendo as novidades aqui do canal, né? E compartilha, é muito importante que você compartilhe também com mais pessoas o link do YouTube, tá bom? Manda aí para quem você conhece, avisa todo mundo que minha amiga Van Gomes está aqui, o cabelo dela é o mesmo, a voz é que tá meio assim, né? Então, já avisa para todo mundo que Van Gomes já está na área, Van Gomes já está na área, né? E já tive aqui alguns ouvintes dizendo que já estavam no ponto esperando a Van, né? Então fala para todo mundo vir para cá, porque a Van tá no ponto esperando vocês agora, viu? Então... Então, olha, são 10 horas e 23 minutinhos. Vamos pra cima então, Van? Como é que tá aí? Tá tranquilo? Tá de boa? Posso que posso? Por favor. Deixa comigo. Então... Produção. Vou ficar grandona na tela aqui pra gente poder conversar sobre isso. Que coisa boa a gente poder, logo na segunda, receber a instrução do Senhor. Hoje nós temos um tema muito especial. A casa é um lugar de aprender, já é uma temática que a gente está trabalhando aqui ao longo da nossa linha editorial. Às vezes consigo aparecer, às vezes não, por conta das viagens, né, das igrejas que eu tenho viajado, às vezes meu retorno acaba saindo na segunda. Mas hoje eu não queria deixar de estar aqui, primeiro para testemunhar o que eu vivi nesse final de semana, e também porque esse assunto é muito relevante. Eu vou até ficar mais deitadinha assim, para ficar mais perto do microfone, e você puder me ouvir. E eu gostaria de pedir o seguinte: se você está no aplicativo e puder abrir o YouTube para fazer a leitura labial, fica mais fácil. E se você está entendendo que Deus tem algo especial para falar com você hoje, não se esqueça de expressar a sua gratidão pela instrumentalidade da Junta de Missões Nacionais, da Rede 316, da Van. Deixa o seu like aqui. É uma forma de você nos ajudar nessa empreitada. Tem muitas outras pessoas que podem e precisam ouvir sobre o que a gente tem para compartilhar aqui hoje. E hoje eu quero falar sobre esse tema que está aí na tela. A casa é o lugar de aprender a cuidar das coisas. É em casa que a gente aprende a cuidar das coisas. Às vezes a gente deixa para certas coisas serem didáticas, quando, na verdade... outros lugares serem didáticos, quando, na verdade, a Bíblia nos orienta que o menino, né, o início do aprendizado, quando a gente ainda está no começo do aprendizado, é em casa. É o pai e a mãe que vai ensinar a como andar na vida. E aqui não é o quadro entre pais e filhos, não, bonita. Aqui não é para ensinar sobre como você lidar com os filhos. É para você aprender a como lidar com a sua casa num todo, com a sua família. E sim, Deus elegeu você, bonita. Agora é direto com as bonitinhas aí que estão me ouvindo. Deus elegeu você para ser a administradora dessa casa. A gente já conversou aqui que é em casa que a gente aprende sobre hierarquia. E dentro dessa ordem santa que Deus estruturou, a gente já ouviu sobre isso, você já aprendeu, e eu gostaria que você desse uma olhada lá no podcast, aqui também no nosso YouTube tem a casa é o lugar de aprender sobre hierarquia, a casa é o lugar de aprender sobre respeito, a casa é o lugar para aprender sobre Deus, não é na igreja, é em casa que a gente aprende a imitar Jesus, também não é na igreja, é em casa que a gente aprende essas coisas, é dentro do ambiente familiar que a gente aprende sobre essas coisas. E aí, eu quero voltar com você aqui, porque o nosso tema hoje
é sobre em casa que a gente aprende a cuidar das coisas. E é interessante que eu vejo muita gente, às vezes, com tanto zelo, com tanto cuidado com as coisas de fora, mas as coisas de casa ficam largadas. Eu não sei se isso acontece só aqui na minha casa, mas se acontece na sua casa também, Deus tem uma conversa muito interessante para trazer para a gente. Eu vou te dar um tempo, eu vou te dar 1 minuto para pegar o seu caderno, pegar a sua caneta ou o seu lápis e a sua Bíblia, porque vai que a referência que eu estou trazendo está só na minha Bíblia e não está na sua, não é? Pois é, então pega a sua Bíblia para comprovar aquilo que eu estou apresentando para você aqui, e nós vamos ter uma conversa sincera sobre esse cuidado, tá bom? 1 minuto, eu vou beber um golinho de água e você pega o seu caderno e me diz aqui no chat assim, ó, voltei, para eu poder continuar, porque eu tô aqui para te servir, tá bom? Então pegou a sua caneta, se você já pegou, você fala assim, já tô com o caderno na mão, escreve aqui para eu saber. E a gente está aqui com 35 pessoas aqui, pelo menos no meu bastidor aqui, tá apontando 35 pessoas ao vivo nos ouvindo, mas tem pouquinhos comentários. Diz aqui de onde você está falando, diz aqui qual é a sua igreja. Se você conhece a Van pessoalmente, eu conheci tanta gente que só me conhecia aqui pelas telas e lá no acampamento puderam me conhecer pessoalmente, nas idas aí pelo Brasil afora, é tão gostoso. Van, eu te conheço, estive na convenção, quantas pessoas foram lá no Estúdio Móvel me abraçar e falar, nossa, aprendi a cuidar da minha casa, da minha família, me posicionar ouvindo o Virtuosos Modo On, é tão gostoso. Então, enquanto os outros estão pegando o caderninho lá, você vai pegando aí, eu vou começar com o nosso tema. O nosso tema é em casa que a gente aprende a cuidar das coisas. Já tivemos episódios aqui anteriores onde a gente falou sobre a casa ser um consulado do reino. E eu quero que você tenha essa visão diante de você. Nós somos peregrinos aqui. Aqui não é a nossa terra, independente do estado onde você esteja. Eu sei que Deus espera que a gente ame o Brasil, mas a nossa pátria é celestial. E nós estamos aqui, quando nós crescemos dentro do ambiente de igreja, né, principalmente dos batistas, a gente aprende quando criança que nós somos embaixadores do rei, as meninas são as mensageiras do rei. Nós estamos aqui com uma missão, nós temos um foco na nossa mente, nós estamos aqui para enxergar o que Deus tem para nós e vivermos o propósito de Deus na nossa vida. E aí, o que acontece? Deus está aqui esperando que a gente se posicione como esses enviados celestiais. E eu penso, já tive a oportunidade de uma vez escrever para a revista Visão Missionária da União Feminina Batista do Brasil, sobre a nossa casa ser uma representação, ser um consulado do reino. É na nossa casa que a gente, não sei se você já teve a oportunidade, eu, nessas minhas idas e vindas, uma vez na época de adolescente, porque eu sei, eu tenho carinha de 15, mas eu tenho mais de 40, tá bom? Eu tenho mais de 40. E aí, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa no consulado, se eu não me engano, era japonês ou da China, não me lembro. Sei que era um desses países com o olho puxadinho. E aí nós estávamos lá, eu e meus amigos de escola, fomos fazer uma pesquisa sobre o país, e aí nós fomos no consulado. Gente, quando nós adentramos a porta do consulado, parecia que a gente estava entrando no país. O cheiro era da China. As roupas eram da China. O idioma, as palavras, o vocabulário era chinês. A música era chinesa. A forma de se relacionar, a reverência no cumprimento, era da China. E quando eu digo que nós estamos aqui como mensageiras do rei, como embaixadores do rei, como cônsuls do rei celestial, enviados do rei celestial, a gente tem que fazer da nossa casa esse consulado. Eu quero te perguntar, como é que está a sua casa? Ela é esse consulado do reino? Ela é esse espaço
onde quando as pessoas entram, elas sentem o clima do céu, elas sentem o cheiro do céu, elas veem o brilho do céu, a organização do céu, a leveza do céu. A forma das pessoas se relacionarem, se relacionam como anjos, como seres celestiais que não têm pecado. Obviamente que todos nós somos pecadores, não estou querendo dizer que você, em algum momento da sua vida, não vai ter pecado algum, mas eu estou dizendo, a gente precisa se esforçar para ter isso. Esse ambiente pacífico, esse ambiente onde não há choro o tempo inteiro, não há ranger de dentes, onde tem louvores, onde a gente ouve anjos cantando, onde a gente vê riso, onde não há mais pranto, ali é um ambiente de paz, um ambiente de ordem. E dentro dessa visão de consulado do reino, eu quero te dizer que é dentro desse ambiente familiar que a gente começa a aprender a cuidar das coisas do reino. E aí vai pegando a visão que eu quero trazer para você. Quando a gente fala sobre a casa ser um ambiente como o consulado do reino, eu quero dizer que a sua casa, diante de Deus, é como um templo. A gente diz, não, tudo que eu recebo, tudo que eu tenho ao meu redor, foi dádiva de Deus. O pão que Deus nos concede, a roupa que Deus me permitiu vestir, a cama que Deus me permitiu deitar, os recursos que eu tenho à minha volta, tudo é presente de Deus. É Deus me abençoando, Deus permitindo que eu tenha. Então, a sua casa, sim, ela é recheada de presentes dados por Deus. Nossa, quando a minha sogra, a linguagem do amor dela é de presentes, dar presentes. Minha sogra gosta de presentear. E ela gosta de presentear com coisas que ela faz. Você já recebeu, já teve a oportunidade de dar um presente e a pessoa recebeu e fez aquela cara bonita de que gostou de dar presentes. E aí depois você vai fazer uma visita e vê aquele presente jogado no canto da sala assim ou num canto qualquer e você vê aquele presente que você às vezes fez a própria mão, sabe? Uma arte sua e você vê jogado assim no canto. Você já parou para pensar que Deus às vezes está observando as coisas que Ele te deu de presente e você está deixando jogadas, deixando largadas, sem cuidado, sem manutenção, sem zelo, assim? Você já parou para pensar que você pode estar entristecendo os olhos de Deus quando você não cuida daquilo que Ele está te dando de presente? Porque eu não sei se é só na minha casa que nós aqui recebemos muito mais daquilo que nós esperávamos receber com o nosso financeiro. Deus tem sido tão abençoador na minha casa. Às vezes a gente esperava comer um pão com ovo e Deus dá arroz, feijão, uma farofinha e o ovo. Deus sempre tem dado aqui para nós, além daquilo que nós merecíamos. E o que você está fazendo com as coisas que Deus tem confiado para você? A casa é como um templo, meu irmão. A casa é como um templo, minha irmã. A sua casa é como um templo. E refletindo sobre essa visão de a casa ser como um templo, a gente pode e deve ter cuidado e valorizar segundo os princípios da palavra de Deus, tanto quanto a gente cuida das coisas do templo. Eu acho interessante, principalmente as irmãs, que tem aquele zelo com a toalha da mesa da ceia. Tem aquele zelo na decoração da igreja. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter zelo com as coisas do templo, as coisas da casa de Deus, mas não se esqueça que a sua casa também é casa de Deus. Não se esqueça que o seu corpo também é casa de Deus. E a pergunta que eu quero começar com o nosso pensamento é: como nós, vou falar bem pertinho do microfone aqui, como nós, como cristãos, podemos ver o nosso ambiente domiciliar como lugar de adoração e serviço a Deus? Como a gente está vendo, como a gente pode cuidar? E é aí que eu começo a vir com a narrativa do título. É em casa que a gente vai aprender. Olha o que está escrito aqui embaixo na tela.
É em casa que a gente vai aprender sobre como cuidar das coisas que nós temos. Porque a nossa casa é como um templo. E são coisas dadas pelo Senhor. Coisas que Ele permitiu nos permitiu ter. E a gente precisa cuidar com sabedoria. Então eu quero te convidar a mergulhar nas Escrituras, para a gente ver com cuidado como a nossa casa também é um lugar onde a gente precisa ter zelo com cada detalhe, tanto quanto a gente cuida com as coisas na igreja. Primeiro ponto que eu quero fazer com que você pense comigo é quando a gente pensa que a casa é um lugar que a gente precisa cuidar com detalhes, olhando na ótica da responsabilidade da mordomia. Deus nos confia a gestão daquilo que nós possuímos. Cuidado com o lar é um ato de fidelidade ao Senhor, porque Ele nos entregou. Você quero te lembrar, seguinte, lá no livro do Gênesis, você sabe que eu tenho uma quedinha por Gênesis 1, 2 e 3. Você sabe que a gente, vez ou outra, dá uma ruminada lá, dá uma vasculhada em Gênesis 1, 2 e 3. Foi tudo ali onde tudo começou. Volta comigo lá, Gênesis 2, no verso 15. Olha o que está escrito em Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou ele no Éden para cultivar e guardar. Olha só. Olha só onde Deus colocou a gente. Deus nos permitiu estar onde estamos para nos ajudar, para nos dar essa missão de cuidar e guardar da onde nós estamos. Agora eu quero que você dê uma pausa agora aqui no meu discurso e olhe ao seu redor. Não importa onde você esteja. Olha ao seu redor. Tem pessoas à sua volta? Mesmo que você esteja no trabalho, mesmo que você esteja no carro. Você está no carro? Você está dirigindo, me ouvindo? Está vendo o carro? Está vendo o seu carro? Como está o seu carro? Como está a manutenção dele? Como estão os freios, os pneus, a suspensão, a lubrificação do motor? O carro não é seu não, meu querido. O carro é do reino. Lembra que Jesus nos ensinou? O pão é nosso. O sustento é nosso. Não é exclusivo seu, não. Se você está usando com exclusividade, é porque Deus está permitindo que você use para o reino. Então, Deus colocou o homem no Éden para cultivar e guardar, para fazer aquilo ali ser fonte de bênção para outras pessoas, para multiplicar, mas também para cuidar. A gente precisa entender que a nossa casa, desde o princípio, onde Deus nos coloca, é um lugar onde nós precisamos desenvolver para multiplicar e abençoar os outros e para que a gente cuide. Então, desde o princípio, Deus nos ensina o valor do cuidado com aquilo que Ele nos entrega. Assim como o homem foi incumbido de cuidar e guardar do Éden, nós somos chamados para cultivar e guardar as nossas casas, os nossos lares. É aqui que a gente vai desenvolver essa habilidade. E é muito triste quando Deus coloca a gente dentro de um ambiente domiciliar, onde ali a gente tem um trabalho, vamos dizer aqui entre nós, gigante. E as pessoas estão focadas em cuidar melhor das coisas de fora. E aí eu fico pensando, por que a gente cuida melhor das coisas de fora do que as coisas de casa? Não quero julgar ninguém, mas eu quero que você reflita naquilo que pode estar acontecendo com você e você não está percebendo. Será que é por causa do reconhecimento? Porque quando a gente faz fora das quatro paredes da nossa casa, todo mundo que está lá fora vê. O público é maior. Mas quando a gente faz benfeitorias dentro da nossa casa, só os que estão aqui dentro conseguem ver. Será que você está esperando uma aprovação, um público maior?
Pensa nisso com carinho. Não quero julgar você. Eu quero só que você pense. Por que eu cuido mais das coisas lá de fora e não dou tanto cuidado, tanto zelo, tanta excelência nas coisas na minha casa? A pandemia me veio ensinar uma coisa muito, muito especial quanto a isso. A melhor louça a gente guarda para as visitas. E eu sei que tem muitas bonitas que vão buzinar aqui no chat falando: não, mas eu faço mesa posta para minha casa. E ótimo, quero copiar você, irmã. Mas muitas vezes a gente bota as melhores louças para as visitas. E aqueles que estão ali sofrendo os desafios com a gente todos os dias, a gente bota o prato arranhado, o copo lascado, o prato com a lasquinha na borda. A gente não bota suplá é só para as visitas, porque depois vou ter que limpar o suplá. A mesa posta bonita, a gente bota para as visitas. Desde o princípio, Deus nos ensina a dar valor e cuidado com aquilo que Ele nos entrega, e isso inclui a nossa família. Ser mordomo do lar significa cuidar com amor, manter com zelo, administrar com sabedoria os recursos e o espaço que Deus colocou nas nossas mãos. Tudo que nós temos é dele, Salmo 24, verso 1. E somos apenas administradores temporários. Porque um dia a gente vai morrer. E aquilo que a gente está cuidando aqui vai ficar. E se a gente não ensina as pessoas que vão ficar com essa herança a viverem, se a gente não passa um legado de cuidado para aqueles que vão ficar, para aqueles que estão vindo depois de nós, a traça vai comer e a ferrugem vai corroer tudo que você cultivou. Não é secreto. Muitas pessoas ouvem de pessoas com heranças grandiosas que deixaram para os seus descendentes e eles botaram tudo a perder em pouquíssimo tempo. Anos construindo uma herança, um império financeiro, muitas vezes, um império empresarial. E quando passa para os seus descendentes, eles botam tudo a perder. Sabe por quê? Porque a gente não teve o cuidado de ensinar como cuidar daquilo. Não ensinamos o valor que a gente recebeu e, às vezes, a gente está ensinando de maneira distorcida, como eu estou dizendo, com uma vaidade, esperando a aprovação dos de fora, esquecendo que tudo começa em Deus e é para Ele. Então, olhe o carro onde você está me ouvindo agora. Olhe a casa onde você está. Olhe as pessoas que estão à sua volta. Olhe para todos. Olhe para tudo que está aí ao seu redor. E me diz, você está onde? O que você tem à sua volta? Foi Deus que te deu. Foi Deus que permitiu você ter. Seja grato por isso. E seja responsável por aquilo que Deus está te confiando. Agora vamos para o segundo ponto. Vamos lá. Vamos lá que a voz está aguentando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Se está conseguindo me ouvir, por favor, deixa um coração. Sabe aquele emojizinho do coração incendiado? Ou estão do foguinho? Bota aqui no chat o foguinho ou o coração incendiado, só para eu saber que você está conseguindo me ouvir bem, porque eu estou com o meu coração aqui incandescendo de tudo que eu experimentei nesse final de semana. Então, não me importa se eu estou com pouca voz, eu quero muito compartilhar com você a estratégia que Deus tem para a sua casa hoje. Vou beber um golinho aqui enquanto você bota o coração com foguinho, enquanto você bota a chama acesa aí, e vamos lá continuar aqui no nosso ponto 2. Ponto 2. Vamos lá. Eric Lulu já botou aqui, Jussara botou. Bota o seu coração com foguinho. Eu quero ver se você está entendendo que Deus tem um plano secreto para você hoje. Ele está aqui para compartilhar. Segundo ponto é a ordem divina e o nosso lar. Deus é um Deus de ordem. A gente já conversou sobre isso há uns episódios atrás, quando a gente falou sobre hierarquia. Deus é um Deus de ordem e o nosso lar deve refletir essa característica divina. Quando nós colocamos o nosso lar em ordem, meu irmão, minha irmã, bonitinhos de Jesus,
a gente representa o Senhor. A gente começa a imitar Jesus. Jesus não gosta de bagunça, não. Jesus gosta das coisas nos seus devidos lugares. Deus espera a ordem, porque a ordem gera paz, meus irmãos. Então, bora pensar um pouquinho sobre isso. Abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 14, verso 33. Eu quero ver quem vai ser rápido aqui na esgrima bíblica. Vamos botar uma agitada aqui nesse chat hoje. Quero ver quem consegue digitar aqui no chat, rapidinho. 1 Coríntios 14, 33 e 1 Coríntios 14, 40. Já dei uma facilitada que está tudo em 1 Coríntios. Bota aqui para mim que eu quero ver se você é rápido na digitação. Quero saber o que a Bíblia nos fala sobre essa ordem divina. 1 Coríntios 14, 33 diz o quê? Eu quero ler o que está no chat. Quero ver a versão que você está usando aí. Vamos ver quem é rápido no copia e cola. Vamos ver quem é rápido. O que diz 1 Coríntios 14, 33? Não vou ler a minha versão, quero ler a sua. Enquanto a gente está digitando, já compartilha, deixa o seu like. Como é importante deixar esse like aqui. Por favor, não deixa de deixar o seu like. Bora lá. 1 Coríntios 14, 33. E eu quero ver quem é rápido de digitar 1 Coríntios 14, 40. Bora agitar esse chat que hoje eu tô bugada aqui no 220. Silvana escreveu, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Valeu, Silvana, arrasou. Escreveu 1 Coríntios 14, 33. Quero ver quem escreve agora, rapidinho, 1 Coríntios 14, 40. Quero ver quem é rápido na digitação aí. A gente é tão rápido de digitar um monte de fofoca. Tá repreendido em nome de Jesus. Agora a gente vai compartilhar, ter habilidade para escrever versículos bíblicos. Bora lá. Quero ver 1 Coríntios 14, 33. Olha, a Sandrinha escreveu também. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Isso aí, Sandrinha, arrasou. Muito boa de digitação. Quero ver quem é rápido de escrever 1 Coríntios 14, 40. Olha a Sandra de novo. Arrasou, Sandra. Ó, coração para você. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Olha bem. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Vamos para a explicação prática disso aqui, para ser didático. A organização no lar não é apenas uma questão de estética. Cristiana Paula arrasou, Eugina também arrasou aqui. O que a Bíblia está querendo nos dizer? A organização do lar não é apenas uma questão estética bonita. É uma forma de manifestar a paz de Deus no nosso ambiente diário. Um lar desorganizado pode gerar ansiedade, conflitos, cansaço, chega a dar agonia nos olhos. Já um lar ordenado, ele promove serenidade, ele promove comunhão, promove bem-estar. Vou contar um pecado que aconteceu aqui na minha casa ontem. Léo, que não me escute. Nós chegamos do acampamento de promotores, e eu não sei se é só na minha casa que isso acontece. Bernadette arrasou aqui no compartilhado texto. Tô lendo, tá, gente? Mas deixa eu contar o que aconteceu comigo. Vocês conseguem me ouvir quando eu puxo assim o microfone para pertinho? Chegamos do acampamento de promotores. Na minha casa somos 5 e foi a minha família inteira para o acampamento. E aí, nós estávamos lá, 5 malas. Cheguei do acampamento por volta das 4h30, 3h30, 4h30 da tarde, eu não me lembro direito. Botei as malas na sala. Pode me julgar, bonita. Não vou me preocupar com o seu julgamento hoje, não. Não desfiz a mala. Ficou a mala lá, no meio da minha sala. Levei 3 malas. Uma para mim, Léo e Rebeca, uma para o Samuel, uma para o Miguel. Ficaram as malas lá na sala. Aí, na hora de ir para a igreja, que a gente tinha que chegar mais cedo, esposa do ministro de música, a gente chega mais cedo na igreja. Voltei do acampamento, botei a mala lá, tomei um banho, relaxei um pouquinho, voltei 5 e pouca para a igreja. Chegando na hora de se arrumar para ir para a igreja, lembrei que tinha uma coisa
dentro da mala da sala, que estava na sala. E eu precisava para usar. Sabe aqueles negócios que fica dentro da necessaire, a gente joga lá dentro da mala e só pega quando precisa? Aí, peguei a mala, para não fazer confusão nos outros cômodos, botei a mala em cima do sofá. Abri a mala, basculhei, peguei o que eu precisava e fui para a igreja. Onde ficou a mala? Onde ficou a mala? Aberta em cima do sofá. Na minha casa também às vezes acontece um negócio desse. A mala ficou aberta em cima do sofá. Fomos para um culto abençoado. Tivemos a bênção de receber o pastor Ezequias e a missionária Maria Helena lá com a gente, que estava no acampamento de promotores, depois foi lá na Igreja da Glória, onde é a minha igreja, onde a gente congrega. Passamos lá, depois lanchamos juntos. Enfim, cheguei tarde em casa. Depois de um acampamento de 3 dias, eu tava o bagaço da laranja. E aí eu vim pra casa. Gente, cheguei em casa, liguei a televisão para dar uma ouvida no que aconteceu no mundo nesses dias, porque a gente estava totalmente off. Queria sentar no sofá. Léo chegou, sentou no sofá, ligou a televisão, ficou sentado e empurrou a mala pro canto. Em cima do sofá ainda. O que aconteceu? Eu não consegui sentar. Eu falei, Léo, fecha a mala, meu amor. Tira a mala do sofá para eu poder sentar também, assistir a televisão com você, ver as notícias com você. O que eu tô querendo dizer com isso? Expus a minha fraqueza aqui, hein, gente? Meu pecado aqui diante de vocês, para dizer isso aqui, olha. Um lar organizado, ordenado, promove comunhão, promove bem-estar. Às vezes a gente não consegue nem sentar no mesmo sofá. Por quê? Porque tá tudo desordenado. Às vezes as nossas coisas acabam gerando esses problemas. Vou afastar o microfone, tá? Que a produção tá me dizendo que tá... Pronto. Voltei pro lugar certo. Eu só queria falar mais pertinho, tá? Mas você entendeu? Entendeu direitinho o que eu quis dizer? Obrigado, produção. Aqui é excelência, gente, até no áudio. Até no áudio. Obrigada, produção, pelo suporte aqui. Entenderam? Entenderam o que eu quis dizer? É sobre isso. É sobre a gente deixar tudo organizado. É sobre a gente deixar tudo na ordem. Porque isso gera paz. Isso dá espaço para comunhão. Quantas vezes você deixou de receber aquela irmã que precisava ser ministrada na mente dela, no coração dela? Estava aflita e você não pôde receber porque a sua casa estava desordenada. E não é aquela desordenzinha que a gente finge que está desordenado, mas está ordenado. Que a gente fala assim, não repara a bagunça não, mas a casa passou por um faxinão e está tudo tinindo. Só para a gente deixar um constrangimento. É desordenada mesmo. A mesa com bolsa, com chave do carro, com o prato da pizza que ficou do final de semana, aquela... Quantas vezes a gente deixa de falar do amor de Jesus porque a nossa casa está desordenada? E agora vamos então para um ponto prático. Manter a casa limpa, bonita. Manter a casa em ordem, com as rotinas bem definidas, é parte do nosso testemunho cristão. Manter uma rotina tranquila, as coisas engrenadas, funcionando rotineiramente, onde todos estão ali servindo uns aos outros. A gente aprende sobre serviço dentro de casa. E, ei, bonito, agora é contigo. Por favor. Você não está aí para ser servido, mas para servir. E dar exemplo de serviço para os seus filhos. Quando a gente mantém a casa em ordem, quando a gente mantém essa rotina bem definida, a gente mostra que buscamos viver segundo os padrões celestiais. Nós vivemos aqui o comportamento do reino, mesmo nas pequenas coisas. Somos todos servos. Servo não tem vontade, servo não tem hora, servo não tem querer, servo tem serviço. Escreve aqui no chat. Hoje o chat está animado, né? Escreve aqui no chat bem grandão. Servo
tem serviço. Nós somos servos e servo tem serviço. Quero ver você escrever aqui para todo mundo que voltar aqui dar uma olhada no chat e pegar essa verdade. A frase de hoje é: somos servos. Servos não tem querer. Servo tem serviço. Servo não tem vontade. Servo tem serviço. Você está na sua família para ser servo. Não é porque você é o pai, você deixou de ser servo. Não é porque você é mãe, você deixou de ser serva. Somos servos. Servos têm serviço. Não temos vontade, não temos querer. A gente precisa ensinar isso para os nossos adolescentes. Nós precisamos ensinar isso para as nossas crianças. Somos servos. Antes de sermos filhos dos homens terrenos, nós somos servos do Senhor. Servo não tem vontade, servo tem serviço. Mas tem o terceiro ponto. E olha, eu acho que a oferta do pouquinho de voz que eu tenho está surtindo efeito na sua vida. E eu glorifico a Deus por Ele me usar, mesmo assim, no restinho de fôlego que eu tenho. Servo não tem vontade, servo não tem querer, servo tem serviço. Mas tem o terceiro ponto, que é importante para a gente botar aqui, ó, latente nos nossos olhos. A gente precisa ter essa visão de responsabilidade, e a gente vai ensinar isso dentro desse ambiente domiciliar, porque cuidado e preservação fazem parte da missão que Deus nos entregou. Cuidado e preservação está dentro daquilo que Deus nos confiou. Cuidar do que temos é um sinal de sabedoria e é um sinal de gratidão a Deus por aquilo que Ele nos confia. E isso, vou falar pertinho do microfone, sem o P, sem o B, tá junto aí do financeiro da sua casa. Se liga, bonita. Se liga, bonito. A forma com que você cuida e preserva do financeiro que Deus está te confiando faz toda a diferença. Muitas vezes a gente não está cuidando com tanto zelo das finanças da nossa casa. A gente é dedicado a entregar o dízimo, mas o resto que fica depois do dízimo, só Deus sabe o que acontece. Você não sabe onde gasta, você não sabe onde foi empreendido, onde foi colocado. Quando a gente cuida, por exemplo, das finanças, quando a gente cuida do dinheiro, cuida do cartão de crédito que Deus nos permitiu usar, a gente está sinalizando diante dos homens e diante de Deus que nós reconhecemos que nós precisamos cuidar disso com sabedoria e mostramos para Deus a nossa gratidão. Abre a sua Bíblia aí, em Lucas 16, verso 10. Bora para nossa esgrima. Escreve aqui, Lucas 16, verso 10. É um contexto que eu gosto muito de falar aqui. Você já ouviu várias vezes sobre isso, né? Vamos dar uma olhada aqui, por favor? Dá uma olhada aqui. E eu quero voltar e lembrar com você o nosso tema de hoje, em casa que a gente aprende a cuidar das coisas. Em casa que a gente aprende, a casa é o lugar de aprender a cuidar das coisas. Esse é o nosso tema de hoje. E uma das coisas que a gente precisa aprender é cuidar, por exemplo, das nossas finanças, dos nossos utensílios, dos nossos objetos, das nossas roupas. O que diz lá em Lucas 16, verso 10. Vamos ver quem escreveu aqui. Lucas 16, 10. Lá, Sandra hoje tá top, hein, Sandra? Você tá arrasando, querida. Sandra Mendes escreveu pra gente aqui. Vamos ler junto? Lê aí em voz alta aí, para todo mundo aí perto de você ouvir. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Às vezes a gente não tem muito, porque a gente não está sabendo lidar com o pouco que Deus nos confiou. Eu queria tanto uma casa com 3 quartos, varanda, um gramado lindo, cachorros correndo, uma piscina. Deixa eu te perguntar, você arrumou sua cama hoje? Não, porque meu sonho era ter um closet com várias araras, os sapatos todos alinhados. Deixa eu te perguntar, cadê a roupa que você usou ontem no culto?
Você deixou ela dobradinha ou você jogou no fundo do guarda-roupa? Como é que você está lavando sua roupa? Você mistura tudo, bota de qualquer jeito dentro da máquina, se manchar, manchou, se não manchar, eu compro outra. É assim? Aquela roupa mais sensível, você lava ela com cuidado? Deixa eu te lembrar, tudo que você tem foi Deus que te supriu. Às vezes você não tem mais, porque você não está sabendo cuidar do pouquinho que Deus está te entregando. É em casa que a gente aprende a cuidar das coisas no modo do reino, porque a sua casa é uma representação do reino. Aquilo que está aí dentro da sua casa é como se fosse um templo sagrado do Senhor. E é em casa que a gente precisa aprender a cuidar dessas coisas. Agora eu quero ver quem é rápido, hein? Reginaldo já escreveu aqui, um monte de gente já passou por aqui escrevendo, Ivanete também botou, os doidinhos, achei massa esse perfil, hein? Arrasou. Quero saber quem consegue escrever aqui rapidinho, Provérbios 21, verso 5. Provérbios 21, verso 5. O livro da sabedoria aqui, do conhecimento que Deus permitiu ficar aqui à nossa disposição para aprendermos a lidar melhor com as coisas da vida. Quero ver quem consegue colocar aqui Provérbios 21, verso 5, porque tem um segredo muito importante sobre esse cuidado. Escreve aqui para mim. Para a gente ler junto. Provérbios 21, verso 5. Vamos lá. Reginaldo botou aqui, ó, para a gente ler. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Essa foi a primeira referência, Lucas 16, 10. Agora eu quero ver. Escreve aqui para mim. Cadê a minha auxiliar maravilhosa aqui? Cadê a Sandra? Sandra, escreve para mim aqui, Provérbios 21, verso 5. Ah, Reginaldo passou à frente, hein, Sandra? Olha aí, Reginaldo escreveu pra gente. Os planos bem elaborados levem a grifa de vermelho na tua Bíblia. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado... Sabe o que significa esse apressado? Aquele que não planejou. Aquele que não parou, sentou, pensou. Onde eu vou fazer a compra do mês hoje? Onde eu vou botar organizada essas roupas para que elas não a traça não venha a crescer aqui e comer as roupas todas? Onde eu vou botar esse sofá aqui na minha sala para ele não queimar com o sol? Como eu vou fazer para que a água, quando eu lave o chão da minha cozinha, não molhe o pé da minha mesa, que é de ferro, e acabe corroendo com a ferrugem? O que eu posso fazer? Isso é zelo, isso é cuidado, isso é preservação. Me lembro da minha mãe, toda vez que ela ia lavar a cozinha, ela pedia para a gente levantar os pés da mesa, ela botava copos. Gente, pega essa dica da minha mãe, dona Dalva. Ela pedia pra gente pegar copo descartável. Aí ela falava assim, levanta a mesa aí que eu vou botar o copo. Aí ela botava o copo no pé da mesa. E aí a gente podia jogar água, porque não batia a água no pé da mesa. E não deteriorava o pé da mesa. Ó, pegou a dica da dona Dalva, hashtag dica da dona Dalva. A gente precisa aprender a cuidar das coisas. João 6, verso 13, diz assim, recolham, pois, e encham 12 cestos de pedaços de 5 pães, exemplo de que Jesus evitava o desperdício. Lembra quando ele começou a multiplicar os pães e os peixes lá, para alimentar a multidão? Depois o que ele fez? Agora vamos recolher. Encham os 12 cestos com a sobra dos pães e dos peixes. Jesus não desperdiçava. Quantas vezes, por falta de organização, de gestão, a gente perde alimento perecível dentro da geladeira? A gente perde alimento dentro da despensa da nossa casa. Ih, passou da validade. Aqueles, como é que fala o nome daquele bichinho que come feijão, arroz? Ele é bem pretinho assim, ele sai correndo tudo. Broca? Não, broca é de madeira, né? Tem outro nomezinho. Aqueles bichinhos da comida. Quantas vezes a gente pega
o pacote do feijão está lá todo comido dos bichinhos. Porque a gente não teve organização. Me lembro aqui do testemunho do pastor Rousseau Shedd. Eu estava numa desses congressos que eu fui, e um dos pastores, pastor Estevão, lá de Fortaleza, ele estava pregando. Ele disse que uma vez ele teve o privilégio de, num acampamento, ter sido colocado no quarto junto. Caruncho, isso aí, Lúcia, obrigado. Gorgulho, depende do estado onde você esteja, ele tem um nome, né? Gorgulho ali na região do Reginaldo, Caruncho no lugar da Lúcia. Mas deixa eu voltar aqui. Pastor Hernandes, lá em Fortaleza, pastor da PIB de Fortaleza, se eu não me engano, ele estava compartilhando que uma vez ele esteve num acampamento e foi colocado dentro do mesmo quarto que o pastor Rousseau Shedd. E aí ele acaba tendo uma convivência. Não sei com você é assim, mas comigo é assim. Você fica num quarto com algumas pessoas no acampamento, você acaba ficando junto ali das pessoas. Na hora de comer, a gente come junto. Parece que vira até uma confraria, né? A gente fica todo mundo junto, vira uma famíliazinha no período que a gente está acampado. E aí, o pastor Hernandes sentou junto com o pastor Rousseau Shedd na mesa, junto com outros preletores. E aí ele começou a reparar que todo mundo estava se servindo e o pastor Rousseau Shedd estava parado, sentado esperando. Aí, em determinado momento, todo mundo parou de comer, já estava encerrando a comida, e aí viu que o pastor Rousseau Shedd começou a recolher os pratos que tinham sobra. E começou a colocar no prato dele as sobras. E aí a organização, não, pastor, o seu Shedd, você vai comer a sobra? Não, a gente vai fazer o seu prato aqui, não sei o que. Ele, não. Esse alimento aqui foi provisão do Senhor, não podemos desperdiçar. Tá, para comer, eu vou comer. Eu posso comer. Que tapa com luva de pelica no restante da mesa. E eu fiquei assim, ouvindo aquele testemunho. O que nós estamos fazendo com a provisão que o Senhor tem nos entregado? Ufa! Caiu minha internet. Eu tenho duas empresas que alimentam a internet aqui na minha casa. As duas caíram simultaneamente. Mas eu tenho um 4G que Deus me permitiu ter e eu pago em dia. Aí, tá vendo? Pegaram, né? E eu pago em dia. Bora lá. Não, já voltei. Lúcia, calma. Não friemos cânico. Já voltei. Então, olha só. Deus, o pastor Rousseau Shedd estava ali ensinando a gente a não desperdiçar. Quantas vezes a gente vai perdendo, né, aqueles problemas sutis, a gente vai deixando guardados, a comidinha guardada, a comida esquecida no fundo da geladeira, e é provisão. Precisamos gerenciar melhor essa provisão. A Bíblia nos mostra que devemos evitar o desperdício, ser bons administradores e agir com responsabilidade diante dos recursos que a gente tem. Isso inclui desde o alimento, aos utensílios, aos móveis, ao nosso tempo, ao dinheiro, ao crédito na praça. É tudo provisão de Deus. A gente tem que saber administrar isso com sabedoria e fazer isso aberto para a família. E agora eu quero chamar aqui os bonitos para pertinho de mim. Compartilhe a sua gestão financeira com a sua família. Ensine os seus filhos sobre como cuidar das finanças. Não abra mão disso. Compartilhe quando tem uma dívida que precisam todos tomar um pouco mais de cuidado. Como diz meu marido aqui, precisamos segurar a onda esse mês. Seus filhos precisam saber que hoje não vai dar, essa semana não vai dar para levar o biscoito recheado de chocolate para a escola. Vai levar um pãozinho com manteiga e o suco que a mamãe fez. Essa semana você vai levar maçã para a escola. Ensine, porque em casa que a gente... Exatamente, a Maria de Lourdes botou aqui, olha. Ela botou assim, ó, eu congelo e dou, tem sido uma bênção.
A gente tem que cuidar. A gente tem que abençoar, a gente não pode desperdiçar. Não desperdiçar. Escreve aqui no chat. A gente está pegando as frases de efeito, né? Servo não tem vontade, servo não tem querer, servo tem serviço. Segunda frase que você tem que levar para a vida. Não desperdiçar. Não desperdiçar. Escreve aí no chat. Vamos digitar esse chat que deu uma paradinha aí na pausa. Não desperdiçar. Converse com a sua família. Conservar o que nós temos é uma forma de adoração a Deus pela provisão. É uma forma de reconhecimento, de louvor a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa casa. A gente não vai desperdiçar. Não desperdice energia elétrica tomando banho. Não desperdice água. Não desperdice energia elétrica deixando ventilador ligado enquanto você não está no ambiente. Não desperdice energia deixando a luz do banheiro acesa. Cuidado com a torneira aberta enquanto você está escovando o dente. Bota só um pouquinho, não gasta tudo, você não precisa gastar tanto. Não desperdiçar. Até a água tem que usar com cuidado. Não desperdiçar é a segunda frase de efeito que a gente tem que levar para a vida hoje. Organizar as finanças do lar com sabedoria, evitando desperdícios. Aonde eu compro com economia? Qual é o mercado que está em promoção hoje? Outra coisa, planeja as tuas rotas, porque a gente economiza combustível. Às vezes a gente fica desperdiçando combustível porque a gente não está gerenciando bem a casa. Deixa eu te dar um adendo aqui, curioso. Lá quando diz em Provérbios 31 que a mulher de Provérbios 31, ela mantém a sua lamparina acesa, em muitas traduções errantes, diz que quando ela mantém a lamparina acesa, é que ela mantém o fogo, né? Pensa logo no ato sexual. Não tem nada a ver com sexualidade esse ponto. Você sabia disso? Não? É porque você não assiste Virtuosos Modo há muito tempo, que a gente já conversou sobre isso. Quando lá em Provérbios 31, diz que a mulher de Provérbios 31, ela mantém a sua lamparina acesa, a sua lâmpada acesa até tarde. Sabe o que significa isso? Eu vou te dizer. Aqui, ó. Provérbios 18. Administra bem os negócios da sua família e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Isso não tem nada a ver com interesse sexual, como muita gente explica por aí. Nada a ver. Está falando sobre gestão de recursos. Vou te contar um conceito cultural da região. As pessoas que tinham dinheiro tinham condições de comprar mais azeite para manter as lamparinas acesas, que alimentavam as lamparinas. Então, aqueles que tinham pouco dinheiro não deixavam as suas lâmpadas acesas durante a noite toda. Para quê? Para ter azeite para o dia seguinte. Então, ficava com a lâmpada acesa por um período específico, todo mundo dormiu, apaga, para poder ter azeite para o outro dia. Mas a mulher que administra bem a sua casa, aqui em Provérbios 31, 18, está dizendo que a pessoa que administra bem as ações da sua casa, ela tem abundância de azeite e pode deixar a sua casa iluminada, e a iluminação, isso é um conceito desde aquela época e até os dias de hoje, deixa a sua casa mais protegida. Pode deixar a sua casa iluminada durante a noite toda. Por quê? Porque administra bem esse recurso. Você está entendendo como o cuidado com aquilo que você tem pode abençoar demais? Olha, a Ivonete botou um negócio aqui interessante. Olha bem, as cascas e as sobras de frutas e verduras, casca de ovo, faço adubo para minhas plantas. E olha só, a casca do ovo, minha mãe fazia muito isso. Ela triturava, fazia um pozinho e botava no feijão para reposição de cálcio. Não é? A casca do abacaxi, fazer o suco do abacaxi. Nossa, poderoso. Casquinha do limão, fazer aquele limão galego, né? Aquele suco de limão galego, que coisa boa. Tudo se aproveita, basta a gente parar e botar como responsabilidade. É provisão do Senhor, eu tenho que cuidar. É Deus que está me dando. A gente precisa cuidar
das coisas dentro de casa, organizar as finanças. E aí, olha, para poder fazer esse cuidado, a gente precisa de paciência e esforço. O cuidado diário com a casa exige constância para gerar um hábito, e assim a nossa caminhada com Cristo precisa também de constância. Hebreus 12, verso 1. Agora vamos para o ponto 4. Já estou terminando, tá? Ponto 4. E o último ponto da reflexão de hoje. O lar também é um lugar de serviço, hospitalidade e testemunho cristão. O lar é um lugar de serviço, hospitalidade e de testemunho cristão. Romanos 12, verso 13 diz: praticai a hospitalidade. 1 Pedro 4, verso 10: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Preste atenção nesse detalhe. A gente não vai servir de acordo com a necessidade do outro. Vou repetir. O que o texto diz aqui não é para a gente servir de acordo com a necessidade do outro. Não é para você servir só com aquilo que o outro está precisando. A orientação bíblica aqui é para a gente servir de acordo com o dom que a gente recebeu. A medida que você serve não é a necessidade do serviço, mas aquilo que você é capaz de fazer. A irmãzinha está precisando de comida, o que você é capaz de fazer? Você está ofertando arroz e feijão quando, na verdade, você pode fazer uma lasanha? Eita, que agora foi uma cajadada, né, gente? Senti a vara batendo na minha perna. A vara do bom pastor batendo na minha perna. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Não é sobre a necessidade do outro. É sobre o que você é capaz de fazer. Deixa eu te lembrar quem foi que te criou. Deixa eu te lembrar quem derrama provisão sobre a sua casa. Deus não te deu posto de juiz para julgar se aquela pessoa merece ou não. O seu posto é de servo. Servo não tem vontade. Servo não tem querer. Servo não tem gosto. Servo tem serviço. E o exemplo prático disso é Marta, Maria e Lázaro abrindo a casa para Jesus. E ainda podia ficar sem ouvir aquela Marta, não é verdade? Lucas 10, de 38 a 42. Você dá uma pausa e leia com carinho e deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Um lar bem cuidado está mais preparado para acolher, ensinar, consolar e servir. Seja para receber irmãos da fé, seja para receber familiares, seja para receber os vizinhos na nossa casa. Pode ser um espaço onde o ambiente de amor do amor de Deus é sentido, é palpável, é experimentável. Mas, às vezes, aquilo que a gente está entregando está de acordo com o nosso julgamento, nosso senso de justiça. E não com aquilo que Deus está querendo fazer através de nós. A gente é aquela torneira que não derrama de acordo com o dono da torneira, mas de acordo com a válvula que está dentro da gente. Você é servo, não é senhor. De que forma um lar organizado pode facilitar o serviço de Deus, o cuidado com os necessitados, o ministério, o propósito de Deus para a sua vida hoje? Talvez Deus queira alcançar o porteiro do seu condomínio e a sua generosidade vai ser a porta que Deus está usando para alcançar o coração dos porteiros do seu condomínio, o faxineiro do seu condomínio. Talvez a sua porta aberta seja a oportunidade que Deus está querendo usar para alcançar a sua vizinha. Não deixe sua porta aberta porque ela
aparentemente está tomando conta da sua vida. Deus está cuidando da gente. Deus quer cuidar de mim e de você. Deus quer cuidar de todos à sua volta e quer usar a sua vida. Porque é em casa que a gente aprende a cuidar das coisas. E esse testemunho, essa expressão de gratidão, esse cuidado que louva e honra ao Senhor, faz da nossa casa uma extensão do reino. E para que você tenha a sua casa como um consulado do reino, você precisa enxergar a sua casa como um templo. Então, para concluir, eu quero repetir os pontos que a gente tratou aqui. Primeiro ponto foi a mordomia. Cuidar do lar é ser fiel ao que Deus nos confiou. Segundo ponto, a ordem. Um lar organizado reflete o Deus de paz a quem servimos. O ponto número 3, o cuidado de preservar e valorizar o que temos é um sinal de gratidão a Deus. E o quarto ponto e o último, o serviço. O nosso lar pode ser um canal de bênção para outras vidas. É em casa que a gente aprende a cuidar das coisas, porque vai muito mais do que só ter coisas cuidadas. Vai muito mais do que isso. É um ministério. E aí fica o meu apelo, meu desafio para você hoje. Que tal começarmos a ver o cuidado com a nossa casa, com as coisas que a gente tem, não como uma obrigação cansativa, mas como um ato de adoração. Tudo muda quando a nossa perspectiva muda. Se a gente compreende, como eu disse na semana passada, na semana retrasada, tudo começa em Deus e termina é para Ele. Cada prato lavado, cada roupa dobrada, cada ambiente limpo, tudo pode ser feito como para o Senhor, como está lá em Colossenses 3:23. E eu quero convidar você para entregar esse nosso despertamento, confirmar que entendemos esse despertamento para o Senhor. Vou pedir para você fechar os seus olhos. E se você estiver dirigindo, me ouvindo agora, eu vou pedir para você não fechar os olhos, mas leve o seu pensamento a Deus e ore comigo. Eu vou pedir para a gente fazer bem daquele jeito que a gente faz ensinando as crianças. Não se sinta diminuído por isso, eu só quero conduzir você nessa oração. Repita comigo: Senhor Deus, nós agradecemos por cada lar aqui representado. Dá-nos sabedoria, dá-nos paciência, dá-nos força para cuidarmos dos nossos lares como verdadeiros templos da Tua presença. Que as nossas casas reflitam a Tua paz. Que as nossas casas reflitam ordem. Que as nossas casas reflitam provisão. Que as nossas casas reflitam o Teu amor. Que nós sejamos embaixadores do Rei, mensageiras do Rei, cônsules do reino. E isso para a honra e glória do Teu nome. Oramos pelo nome de Jesus. Amém? Se você concorda comigo, escreve aqui no chat. Amém. Glória a Deus por tudo que aprendemos hoje. Amém? Nós estivemos aqui com os desafios. Vencemos juntos, eu com um pouquinho de voz que ainda tenho, glória a Deus por isso. Enquanto o pastor Elber volta aqui para a tela comigo, eu vou dando uma lidinha aqui no chat, que hoje teve muitos comentários. Aqueles comentários de versículos eu vou pular, porque já estava no engajamento aqui, tá bom? Vou voltar lá de cima, do comecinho, e aí os chats, e eu vou precisar da ajuda dos universitários, porque eu caí. Vou precisar do pastor Welber, porque eu caí, aí o meu chat brecou aqui. Vou precisar do pastor Welber voltando aqui na tela para eu continuar. Enquanto isso, eu vou dando uma lidinha aqui dos últimos, tá bom? Vou continuar de baixo para frente. Ivonete Souza, amém. Sandra Mendes escreveu. Deixa eu dar uma lida. Amém.
muito edificante, que possamos colocar tudo isso em prática. E o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, querida. Esse Espírito Santo vai nos dar a ousadia e o comprometimento. Pastor Welber, help me, que quando eu cair, eu voltei e o chat está pela metade, perdi o pessoal que estava falando no começo. Mas deixa eu te botar aqui inteirado do assunto, que hoje eu estava com pouca voz, precisei da ajuda da nossa audiência aqui. E aí os versículos que eu fui citando, em vez de eu ler, eu pedia para eles copiarem e digitarem aqui. Então você vai ver que tem muitos versículos digitados, eles estão muitos iguais, não precisa ler os versículos não, porque foi só um cuidado que eles colocaram aqui para me ajudar na nossa interação. E aí tenta dar uma filtrada só nos comentários, que aí a gente vai... Os versículos a gente pode pular, porque senão a gente vai passar o restante do horário todo lendo o versículo que a gente já leu aqui, tá bom, pastor Welber? Hoje foi com emoção, pastor. Seu YouTube está fechado aqui. Maravilha, 11h35 em Brasília, 11h35 na nossa capital. Então, depois aí de, né, como a Van já falou, de desafios, afinal de contas, bom demais. Antigamente, Van, eu lembro que para a gente fazer um programa desse aqui, tinha que ser junto no estúdio, né? Então, assim, sem gracinha de tentar fazer você daí e eu daqui, só se fosse pelo telefone, mesmo assim conexões horríveis. Hoje fazemos, né, temos essa graça de eu fazer daqui, você do Espírito Santo. Há 2 semanas atrás o pastor Pedro estava nos Estados Unidos, né, e fazendo um programa ao vivo com a gente, né, e tal, com imagem e por aí vai. Então, assim, top demais a tecnologia. Só que somos reféns também. Quando acontece algum imprevisto, né? Somos reféns também. Rapaz, eu tenho 2 empresas que me alimentam aqui com a internet. As 2 caíram simultaneamente. Eu não vejo outra coisa, não. Eu estou muito espiritual nessa semana. E assim... Essa semana não, né? Mas hoje eu estou mais. Eu sei que o inimigo tenta nos parar, mas o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, eu vou usar o 4G. Pronto. É isso aí. Então, ó... e a gente, graças a Deus, conseguiu aí, a Van, né, lembrou do 4G, que ela tem o 4G, né, então ela tem lá, além das 2, mais o 4G, e aí deu certo, que top. Bom, mas são 11h36, deixa eu ver aqui, ó, mais ou menos onde que a Van parou, né, os comentários aqui. Tem um perfil aqui, que o perfil é o seguinte: os doidinhos, olha aí, cuide para que tudo seja feito com decência. Muito bem. A Ana Marlene está dizendo: mais faça de tudo com decência e ordem. A Silvânia está dizendo: mas tudo que a irmã está falando é para nossa edificação. E sobre a mala no sofá, eu já passei por isso, ela está dizendo. Esqueci a mala no sofá aberta ontem, no culto, para sair para o culto. Quando eu voltei, queria sentar no sofá para ver as notícias da semana que eu fiquei fora. Aí não deu para sentar, porque a mala estava em cima do sofá. Deixa eu ver, o Deco Viana está dizendo: serviço tem servo tem serviço. A Ivonete está dizendo: verdade, Ivan, a organização é muito bom, tudo fica mais fácil quando mantemos a organização. Deixa eu ver quem mais aqui, aí todo mundo escrevendo aqui: servo tem serviço e tal. O Reginaldo está dizendo: muitas vezes achamos que o serviço do reino é só fora de casa, da família, servindo a família para o reino e servir ao rei dos reis. Obrigado, Deus, por usar Van Gomes nesse tempo que se chama hoje. A Sandra Mendes está dizendo: quem é fiel no pouco também é fiel no muito, quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Está dizendo Lucas 16:10. Cristiane Paulo está dizendo: amém, louvado seja Deus. Família abençoada. A Ivonete está dizendo: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Os doidinhos estão lá, estão dizendo o seguinte: meu Deus, os doidinhos. Lucas 16:10, né? Se forem fiéis, então tá só repetindo aqui o versículo. Deixa eu ver quem mais. A Bernadette está dizendo também, repetindo, né? Aliás, está todo mundo repetindo aqui o pois é, o versículo.
Isso. A Eugênia Elbes, ela escreveu aqui Provérbios 21:5, dizendo os pensamentos do diligente tendem... Peraí. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas de todo o apressado, tão somente a pobreza. Deixa eu ver. A Lúcia Rodrigues também escrevendo mais coisa aqui e tal, outros escrevendo gorgulho. É o bichinho que come os... Gorgulho. É o bichinho que come o feijão lá. Salvador! Vem, produção! Doce Espírito aqui. E eu sei que é o Espírito. Foi o que aconteceu lá, pastor Welber. Tô vendo lá, né? Tudo Viu o breu que estava? Olha aí. Top. Bota de novo, produção, só mais uma vez. Por favor, vê se consegue aí. Pra gente ver o breu. Salvador! A minha voz no final. Doce Espírito aqui. Valeu, Alicia. E eu sei que é o Espírito. Muito bom, olha aí. Top Foi demais. assim o louvor inteiro, pastor Welber. Show de bola. Aí o pessoal aqui tava, todo mundo aqui, né, já lamentando porque tinha caído aqui a conexão e tal. E enfim, aí depois voltou todo mundo, não desperdiçar, não gosto de desperdício, até a água, uso com cuidado, não desperdiçar. Deixa eu ver aqui. Não desperdiçar. A minha amiga Sandra Mendes, a Ivanete Souza está dizendo não gosto de desperdício, até água com cuidado. A Maria de Lourdes está dizendo não desperdiçar. E aí todo mundo escrevendo não desperdiçar. A Jussara Rossoni está dizendo peraí, lá na Jussara Rossoni ainda tem mais gente escrevendo e sai da minha tela aqui. Eu tenho mania de deixar tudo escuro. Meu marido fala que não entende como faço as coisas no escuro. Olha aí. As cascas das frutas, abacaxi, melão, melancia, etc. faço suco. Que legal. A Jussara tá mandando os amenzinhos aqui. A Ivanete finalizando com chave de ouro. Van, muito bom te ouvir. Você é muito sábia. A Érica tá dizendo amém e amém, Senhor. E todo mundo aqui mais escrevendo amém, amém. A Lúcia Rodrigues dizendo glória a Deus por sua vida nas nossas. E a Sandra Mendes dizendo amém, muito edificante, que possamos colocar tudo isso em prática, e mais pessoas escrevendo aqui amém. O Márcio Ocota dizendo que pancada, como preciso mudar muito mesmo como esposo. A Maria de Lourdes está dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, cuide da voz, gengibre e limão é bom. Opa, recebo, já peguei a dica, valeu. A Maria de Lourdes está dizendo mais aqui, pastor, se um dia for morar aqui, quero ser membro da Hope. Bora! O Márcio Ocota está dizendo que bênção, o Espírito Santo me dando muitas lapadas. A Rosicléa está dizendo, Van, você é 10. O Márcio está dizendo, as minhas malas do acampamento estão lá sem desfazer. Chegamos ontem às 8h20 da noite e fomos direto para o culto. Márcio estava com a gente lá no Espírito Santo, não sei. Fala aí, Márcio, de onde você fala. Não, ele estava em São Paulo. Acho que é São Paulo. Tá vendo? Então, isso é prática de quem está em acampamento de promotor. Bate aqui, Márcio, é nóis. Está lá em São Paulo. O pastor Fabrício estava lá nesse acampamento que ele estava. Uhum. Deixa eu ver quem mais. A Rosa da Silva também está por aqui, está dizendo, eu sou a Rosa da Silva, sou fã da Rede 316, que Deus abençoe todos que representam a rede. A Rosicléa está dizendo que Deus continue a te usar. A Maria de Lourdes está dizendo que lindo. A Ivanete, legal. A Maria de Lourdes, Van, a irmã é top. A Ivanete de novo aqui dizendo todos cantando no escuro. E o Reginaldo está dizendo cuide da sua voz. Melcom Roman. Isso é verdade. Eita, mais um. Vamos fazer uma escala. Segunda eu vou tomar gengibre com limão. Aí na terça é mel com romã. Entendi. Pode deixar.
Márcio tá lá em Sumaré, São Paulo. Obrigada, Márcio, pela sua audiência. Muito legal ter você aqui com a gente. Na verdade, o Márcio ele é de Lins, né? Sumaré, acho que foi onde aconteceu. Foi o acampamento? Uhum. E, Márcio, deixa eu te dizer, a mesma lapada que você sentiu, eu senti até a vara batendo aqui na minha perninha hoje. A Érica tá dizendo o seguinte, ó. Mel e andiroba pra garganta, Van, é bom demais. Saúde bonita. Você conhece andiroba, Van? Não conheço, não. Mas eu vou na loja de produtos naturais, eles vão me dizer o que é. É um trem, é natural do norte ali, né? Do Amazonas. É um produtinho. Pensa num trem ruim, meu irmão. É ruim. Ai, mano. Alvenaria, né? Alvenaria cheia de massa. É ruim demais. Mas aí o mel é para amenizar, não é, irmão? Mas o melzinho aí dá pra disfarçar, viu? Mas assim, ó, o trem é ruim. E tem um cheiro forte, enjoado, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, cheiro pra mim é de Eu lembro minha vovozinha, lá no meu Pará, rapaz, tudo era esse trem aí, pra tudo, servia pra tudo, pra pancada, pra tudo era esse tal dessa andiroba aí. É horrorosa, até o cheiro dela é ruim. Mas muito bem, olha, são 11 horas e 44 minutinhos em Brasília. E as dicas, Van, tem mais aí, não? Pastor Welber, eu tô o fim do fim do fim. Eu tenho 3 crianças para gritar ainda hoje. Ah, é? Não vou falar mais, não. Tem que mandar tomar banho, tem que mandar escovar o dente, botar o uniforme para a escola. Eita. Mas eu acho que já deu para a gente aprender bastante coisa hoje. Maravilha. Sabe? Deu pra gente aprender bastante. Prometo que semana que vem, tô anotando aqui no meu caderninho, vou botar no post-it em cima do computador, eu vou trazer uma receita de uma panela só. Lembra, pastor Welber? A gente, quando começou, eu trazia receita de uma panela só. Era muito legal. Eu fiz... A primeira receita que eu trouxe, se eu não me engano, foi arroz toscana. Arroz toscana, né? Que é com a linguiça, né? Com a linguiça, lembra? Foi isso mesmo. Muito legal. Nossa, pastor Welber, já vai fazer 4 anos que eu tô aqui na Rede 316. 4? Você veio, a rádio já tinha uns 6 meses. Hã? Já tinha uns 6 meses, mais ou menos. Ia fazer 1 ano. Mais ou menos, né? Olha aí, legal. Top demais. Tempo voa, né? Verdade. Eu lembro muito legal. Eu nem pintava nessa época, aí, ó. Agora eu comecei a pintar, aí tá certo. Tá ficando blonde. Mas, meus irmãos, obrigado, querida. Deus te abençoe. Boa semana, né? Papai do céu te abençoe e te guarde. Saúde aí. E o tal do romã é bom mesmo. Vai pra cima desse romã aí que é top. O andiroba eu vou orar pra ver se Deus quer mesmo. Andiroba você tem que tomar assim. É melhor, tem que. Aliás, esse trem é muito forte. Não pode nem tomar assim, não. Tem que ser um negócio bem acomedido. Tem que procurar essa receita direitinho aí. Entendi, porque tem muitos detalhes na minha vida. Mas olha, meus irmãos, com todo o carinho do mundo, é uma alegria enorme servir ao Senhor, servir a vocês com aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Quando eu não estou aqui ao vivo é porque realmente eu não consigo. Mas é um prazer, um privilégio fazer parte do projeto de Deus para a salvação de todos, para que todos tenham vida abundante, um pleno conhecimento da verdade. Não se esqueça que você é servo. Servo não tem vontade, servo não tem querer. E a casa é um lugar onde se aprende a ser servo também. Tá bom? Receba a minha oferta aqui de gratidão ao Senhor por ter me usado como instrumento, do jeito que estou, nos meus limites. Mas foi com muito amor e eu espero que tenha sido bênção para você esse tempo aqui. E que Deus nos abençoe. Tá joia, queridos? Valeu, Van. Obrigado, querida. Até segunda, então. Deus te abençoe e te guarde. Forte abraço a toda a família aí. Valeu demais. Bora agitar, que a semana tá só começando. Tchau, pastor Welber. Valeu, tchau, tchau. Na 316, Virtuosas Modo On, com Van Gomes.